Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. E assim, se você quiser ter um bom relacionamento com qualquer pessoa, será melhor decidir o que na vida dela é um pecado real sobre o qual você precisa falar e o que é apenas a sua opinião sobre aquilo que você preferia que ela não fizesse. E em muitas dessas coisas você vai ter que tomar uma decisão de aceitar as pessoas como elas são e, se Deus quiser mudá-las, confie nele para mudá-las, mas passe o seu tempo deixando Deus mudar você. Estes são, no caso de você estar se perguntando o que é essa coisa vermelha horrível aqui, eu pedi o pessoal para fazer isso para mim. Estes são os meus binóculos detectores de falhas. Eu acho que todos nós temos um par. Eu creio que os seus talvez não sejam tão feios quanto os meus, claro. Mas eu tive que me fazer entender. Sabe, Dave tem binóculos e então, às vezes ele se senta numa janela e ele olha para talvez um servo que está lá fora, do outro lado do campo, ou algo assim, e a imagem se aproxima muito. E então eu tive essa ideia de fazer esta imitação para dizer que todos nós temos os nossos binóculos localizadores de falhas ou de defeitos, onde nós examinamos as pessoas e nós as examinamos muito bem. Quantos de vocês são bons em encontrar falhas e defeitos nas pessoas? Vamos lá, esta verdadeira confissão liberta você? Bem, você sabia que antes de Deus realmente se apossar de mim, quero dizer, quando eu era uma espécie de cristã fingida, sabe o que eu gostava de fazer? Eu amava ir ao shopping naquela época, sentar-me num banco e julgar as pessoas. Ficar ali só observando as pessoas e apenas, cara, o que aquele cara tão bonito está fazendo com ela? Nossa! Esse é o cabelo mais esquisito que eu já vi na minha vida. Uau! Olha só que roupa esquisita, que horrível. Quantos de vocês acham que já têm o bastante, não precisam entrar na vida de mais ninguém? Eu sou uma pessoa muito positiva agora, mas é algo que eu faço de propósito. Isto não é da minha natureza humana. Eu provavelmente poderia encontrar alguma coisa de errado em tudo se eu simplesmente não decidisse não fazer isso. Sabe por quê? Porque provavelmente existe algo de errado com quase tudo. Se você está procurando a igreja perfeita, o amigo perfeito, o emprego perfeito, aquela pessoa perfeita para você se casar, o adolescente perfeito, adivinhe, você vai apenas ficar decepcionado. Portanto, nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina que nós não devemos ser críticos e julgadores em relação às pessoas. E, na verdade, é uma escritura que diz que nós devemos nos ocupar de nossas próprias vidas, ocupar com nossas próprias mãos. E, na verdade, há evidências na Bíblia de que nós devemos manter nossas opiniões para nós mesmos. Não vou chegar aqui te dizer para não ter opiniões. É impossível viver nesse mundo e não ter uma opinião, mas nós não precisamos dar a nossa opinião cada vez que nos viramos. Porque, na maioria das vezes, as pessoas não a querem. E, geralmente, mesmo que te peçam a sua opinião, se você não concorda com o que eles querem ouvir, vão rejeitá-lo de qualquer jeito. Amém? Dave e eu estamos casados há quase 51 anos agora, então você sabe, quando se está casado há tanto tempo, você consegue resolver as coisas entre vocês. E então, assim acontece certas coisas entre a gente. E hoje, quando ele saía, ele me perguntou sobre essa camisa com esse casaco. E claro, dei uma olhada. E ele vestia uma camisa com bolinhas, pequenas bolinhas. E eu disse, não, você não pode usar isso. Agora, eu ainda estou aprendendo a dizer as coisas um pouco melhor, sabe? Eu não disse, querido, você fica bem com absolutamente quase tudo, menos isso. Mas eu disse, você não pode usar isso? Está horrível. E ele disse, o que é de errado? Muitas pessoas gostariam. Eu disse, por que você me pergunta o que eu penso, Dave? Se você nunca quer fazer aquilo que eu digo, Você não se irrita com pessoas que te perguntam o que você pensa e elas realmente não querem saber o que você pensa, elas só querem que você concorde com elas?
Para! Se eu me levantar de manhã e disser hoje, o sol vai brilhar o dia todo? Não, a previsão é de chuva, vai chover hoje. Se eu disser que vai chover, ele diz não vai, olhe para o sol lá fora. E na verdade, nós nos damos muito bem. Julgamento e crítica. Bem, em primeiro lugar, todo julgamento está errado. Eu quero dizer que alguns de vocês podem não se importar com os 10 primeiros minutos desta mensagem, mas precisamos ouvir isso, e então aqui vai. Primeiramente, o julgamento injusto está sempre definitivamente errado. Se nós fizermos um julgamento apressado, baseado em rumores, ou então simplesmente olharmos para uma situação sem conhecer todos os fatos, está errado e é condenado por Jesus. Vejamos esta escritura em João 7:24. Seja honesto em seu julgamento e nunca jamais decida de relance, superficialmente pelas aparências, mas façam julgamentos justos. Em outras palavras, conheça as pessoas. Nós precisamos ter tempo para realmente conhecermos as pessoas antes mesmo de nos aventurarmos a ter uma opinião sobre o que elas podem estar fazendo. E é tão fácil você apenas, como diz a Escritura, olhar para alguma coisa e formar uma opinião rapidamente. Você já conheceu uma pessoa e em 3 minutos você já decidiu que não gosta dela? Eu já. É como, eu não sei não, sabe? Eu acho que eu não vou gostar de você. Mas quer saber, às vezes para uma mulher é porque a mulher que você está decidindo que você não vai gostar é mais bonita do que você? Ou tem o corpo que você gostaria de ter? Ou se for um homem, esse cara tem os músculos que você gostaria de ter, ou o carro que você gostaria de ter. É incrível o quanto poderíamos aprender se parássemos tempo bastante para dizer: por que eu me sinto assim? Qual é a raiz do que eu estou sentindo? Eu não sei de você, mas eu realmente fui falsamente julgada pelas pessoas, mais vezes do que eu me lembro, e é uma das coisas mais dolorosas pelas quais você pode passar. É incrível como as pessoas julgam a respeito do que elas não sabem absolutamente nada. E muitas críticas e julgamentos são feitos por inveja, e muitas vezes as pessoas julgam você pelo que você tem, o que você está fazendo, e tudo é baseado na inveja. E eu digo às pessoas o tempo todo: não me julgue pelo que eu tenho, se você não quiser fazer o que eu fiz para obtê-lo. Amém? Então esse tipo de julgamento está sempre errado. Se vamos ter uma opinião sobre qualquer coisa, precisa ser uma opinião bem informada, e isso leva tempo. Mas quando nós vemos um cristão pecando, não estou falando do mundo lá fora, quando nós vemos um cristão pecando, devemos ir até ele e confrontar aquela situação na esperança de levá-lo a um lugar de arrependimento. Agora, na verdade, Paulo disse em 1 Coríntios 5, eu não sei o quanto você está ciente dessas escrituras porque elas não são muito ensinadas, mas ele diz que não cabe a nós julgarmos o mundo. Isso deve ser deixado para Deus, mas que cabe a nós julgarmos os cristãos na igreja que estão vivendo em pecado, a fim de que eles possam se arrepender e não perder a sua alma. Nós estamos ocupados, eu penso nesse ponto, julgando os incrédulos que não conhecem a Deus, e nós estamos ignorando muito o pecado dentro da igreja, sob o disfarce de querer andar em amor e não ferir os sentimentos de ninguém. Me desculpe, mas eu acho que precisa ser dito, então eu vou dizer. E quando eu digo na igreja, não estou falando da sua igreja ou da minha igreja, eu estou falando sobre a igreja em geral. E assim, a igreja é destinada a ser um lugar sagrado, onde pessoas feridas, que estão quebrantadas e sofrendo, e que sim, têm pecados em suas vidas, e muitos pecados, podem entrar e se arrepender e serem restauradas e também nutridas, e nós podemos ser pacientes com elas, podemos amá-las, mas este não deve ser um lugar para onde as pessoas vêm
e continuam no pecado e elas não pretendem deixá-lo, elas não querem mudanças, na verdade elas querem apenas estar lá, elas querem todos os benefícios de estarem lá, onde todos as deixam em paz e passam a mão na cabeça delas porque ninguém quer ferir seus sentimentos. E veja, aqui está a razão pela qual Paulo disse isso. E sabe, confia em mim, porque eu sei que esta mensagem vai para a televisão em todo lugar. Eu pensei que seria melhor saber o que eu estava falando antes de falar, então. A razão pela qual o apóstolo disse às pessoas, ele chegou ao ponto de dizer, tira-as da igreja, excomungue a elas. E a razão pela qual ele fez isso é porque o que quer que você tenha por perto, você corre o risco de se tornar isso. Vamos olhar para isso assim. Você não pode pegar a santidade, mas pode pegar a impiedade. Você não pode pegar a saúde, é algo que você tem que escolher, mas pode pegar doenças. Vá sentar-se com uma pessoa cara a cara que está com uma gripe forte, e a menos que você tenha um sistema imune realmente bom em seu corpo, você vai pegá-la. Pode ser que não, mas é bem provável. Você pode ficar o dia todo com alguém saudável e ainda terá que escolher ter a saúde dela. E então Paulo estava dizendo, nós não somente queremos que eles percebam o que estão fazendo para que possam se arrepender e chegar ao conhecimento da verdade, porque não queremos vê-los perdidos, mas também não queremos que eles infectem a igreja e comecem a provocar danos, porque a questão é, se vamos usar a palavra liderança livremente, e se a liderança aceitar isso, o que isso diz para as pessoas é, bem, eu acho que não há problemas em fazer isso. Então simplesmente decidem fazer a mesma coisa e antes que você perceba uma bagunça desenfreada acontecendo e a igreja não se torna mais o que Deus quer que ela seja. Agora, não estou dizendo de maneira alguma, e é aí que esta mensagem pode ficar um pouco complicada, mas não estou dizendo que nós não devemos trabalhar com as pessoas para restaurá-las. Eu não estou falando de pessoas que querem mudar. Você sabe, eu era uma bagunça. Depois que eu fugi do meu pai, depois de um casamento ruim, dos 18 aos 23 anos, eu estava tão ferida, eu não sabia como ter qualquer tipo de relacionamento, eu tinha um temperamento ruim, era manipuladora, controladora, ou seja, eu tinha todos os tipos de problemas. E eu sou grata por David ter sido paciente comigo, e longânimo, e gentil, ele continua a amar-me e amar-me. E eu não era seu espécime perfeito por nenhum esforço de imaginação, e ele lidava com o meu comportamento quando este ficava ruim demais. Mas de uma forma ou outra ele conhecia meu coração, ele sabia que eu queria mudar. Ele sabia que eu queria crescer e ser melhor. E acho que é o que temos que procurar nas pessoas. Se você está tentando ajudar pessoas que têm confusão e muitos problemas em sua vida, e elas estão tendo dificuldades em superar, seja paciente com elas, se elas estão querendo mudar, se elas estão querendo crescer. Mas você não pode simplesmente não chamar de pecado o que é. Nós podemos julgar o pecado sem julgar a pessoa. Amém? Agora, Mateus 18, verso 15. Se o seu irmão pecar contra você, vai e mostre-lhe o erro. E cara, como gostamos dessa parte. Em particular, somente entre você e ele. Eu não devo ir e dizer isso a mais ninguém. Vamos lá, eu disse, eu não devo ir e dizer isso a mais ninguém. Eu disse, eu não devo ir e dizer isso a mais ninguém. Nós temos que enfatizar esse ponto. Você sabe o quanto a liderança seria mais fácil se, quando as pessoas que trabalham para você tivessem um problema umas com as outras, elas conversassem entre si, ao invés de com todo mundo? Porque sabe o que acontece quando começa a fofoca? Ela causa contenda. Vai e mostre-lhe o erro entre você e ele, em particular. Se ele o ouvir, você ganhou, seu irmão. Se ele não ouvir, leve consigo 1 ou 2 para que cada palavra possa ser confirmada e sustentada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele ainda não der atenção, recusando-se a ouvir, então conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir até mesmo a igreja, então que ele seja para você como um pagão e um coletor de impostos. E acredite, eles não queriam absolutamente nada com os pagãos e coletores de impostos. Agora, em 1 Coríntios 5, 1 e 2, Paulo escreveu e ele disse, na verdade dizem que há imoralidade sexual entre vocês, uma impureza que é condenada e não ocorre nem mesmo entre os pagãos, a ponto de haver entre vocês quem possua a mulher
do seu pai. Então essa era uma situação de incesto e Paulo, ele tinha ouvido falar sobre isso e a igreja aparentemente, o verso 2 diz, e vocês estão orgulhosos e arrogantes quando deveriam chorar e se curvar em tristeza e vergonha até que a pessoa que fez essa coisa vergonhosa seja removida do meio de vocês. Então aqui nós temos alguém que está em um relacionamento incestuoso e ele é parte da igreja e está funcionando como parte da igreja e a igreja não está fazendo coisa alguma. Ninguém faz nada a respeito. E então Paulo escreveu dizendo que vergonha para vocês. Vocês estão orgulhosos sobre a sua igreja e talvez a igreja estivesse crescendo, talvez eles tivessem uma grande equipe de louvor, eu não sei qual era o caso, mas estavam tão orgulhosos da igreja. E ele diz, vocês não têm do que se orgulhar até vocês lidarem com esta situação em sua igreja. Isso tem que ser resolvido. Agora, sabe, hoje nós não vimos a igreja como lugar de autoridade sobre as nossas vidas, mas isso é o que realmente deveria ser. Originalmente, era para serem líderes amorosos com as pessoas que quisessem crescer e mudar. Eles a confrontariam e lidariam com as questões com amor e carinho. E eu percebo que há tantas pessoas confusas no mundo hoje e nem sempre acontece assim, as pessoas se magoam. Mas nós ainda temos que estar dispostos a receber a correção, se ela vier para nós com o espírito correto, e nós temos que estar dispostos agora, por favor, ouça-me, nós temos que estar dispostos a não pensar sobre como nos sentimos ou o que queremos, mas o que a palavra de Deus diz. É tudo o que eu peço, não é sobre como eu me sinto ou o que eu quero, é o que a palavra de Deus diz. E se a palavra diz, então eu não preciso tentar contorná-la para descobrir alguma maneira de conseguir dizer algo mais. Ela diz o que diz. E a questão é, não estou querendo ser assustadora, o Senhor está voltando em breve e todos nós vamos ter que dar conta das nossas vidas e é nosso trabalho na liderança garantir que as pessoas estejam prontas. Amém? Agora, o que causa tanto julgamento e crítica? Aposto que vocês sabem a resposta. Começa com O maiúsculo. Orgulho, entenderam? Orgulho. A única razão pela qual julgamos as outras pessoas é porque nós achamos que somos melhores. Olhamos para o que estão fazendo e pensamos que nunca faríamos isso. Ou pensamos que sabemos mais do que eles. O orgulho é a base de todo julgamento injusto. E eu amo o que Paulo disse em Romanos 2:1. Ele disse, quando você julga, você faz as mesmas coisas pelas quais você julga as outras pessoas. O que isso quer dizer? Que você julga as pessoas pelas mesmas coisas que você faz. Sabe por quê? Nós olhamos para elas através de nossas lentes de aumento. Mas sempre há uma desculpa para nós, não é mesmo? Se eu fizer isso, nossa, há uma boa razão. Mas se você fizer isso, não há razão. Não há nenhuma razão para você agir assim. Mas se eu agir desse jeito é porque eu tive um dia ruim ou o trânsito estava ruim. Não há desculpa para você agir dessa maneira, mas aqui está a minha desculpa para agir assim. Nós precisamos ser tão gentis com as outras pessoas quanto com nós mesmos. Em Romanos 12:3, Paulo realmente colocou isso muito bem, sabe? Ele disse, pois pela graça, o favor imerecido de Deus que me foi dado, eu avisei a vocês para não estimarem ou pensarem mais de si mesmos do que deveriam. Não ter uma opinião exagerada de sua própria importância. Sabe, eu digo a mim mesma cerca de 10 vezes ao dia, Joyce, você não é nada sem Deus. Nós temos que nos lembrar, porque a carne pode realmente começar a pensar, cara, veja como eu sou bom. Eu sou muito bom, especialmente quando você tem algumas vitórias no seu cinto. Quando você teve uma vitória em alguma coisa, você não gosta de dar a todos os outros lições de vitória? Vamos lá. Se a dieta funcionou para você, todos no mundo deveriam estar na dieta. Se você parou com açúcar, todos no mundo deveriam parar com açúcar. Vamos lá? Nós amamos obter uma pequena vitória e depois esquecer que Deus nos deu e começar a receber o crédito por isso, sabe? E então começar a dar a todos os outros lições de vitória. É tipo assim, bem, eu não entendo como você ainda pode estar tendo um problema com isso? Quer dizer, você ainda está tendo problema com isso? O quê?
Você ora somente 10 minutos por dia? O quê? Bem, quanto tempo você ora? Bem, eu me levanto todas as manhãs às 5 e oro até às 9. Oh, não seja tão cheio de si mesmo. Se Deus não lhe desse a graça de acordar às 5 e orar até às 9, você estaria na cama dormindo como todo mundo, então pare de pegar o crédito pelo que Deus está fazendo. Paulo disse: eu aviso a todos vocês para não estimarem, pensarem mais de si mesmos do que deveriam, não ter uma opinião exagerada de sua própria importância, mas avaliem sua capacidade com um julgamento sóbrio, cada um concordando conforme a porção de fé dada por Deus a ele. Agora, depois de Romanos 12:13, eu não vou ler tudo. Na verdade, todo o capítulo de Romanos 12 é um capítulo fenomenal da Bíblia. Há 12 lições diferentes deste capítulo aqui. E ele entra nesse discurso sobre os diferentes dons que nós temos e as diferentes habilidades que nós temos, cada uma delas dada a nós pela graça de Deus. Então, nós entendemos isso facilmente como, vocês sabem, não é minha culpa que eu não consiga cantar. Deus não me deu a habilidade de cantar, então eu não posso cantar. E assim, nenhum cantor vai me julgar porque eles podem cantar e eu não posso cantar, e eles entendem isso, sabe? Mas existem outras coisas pelas quais nós julgamos as pessoas por não poderem fazê-las, porque somos bons nelas e não entendemos porque não são bons também. Por exemplo, alguém que faz as coisas muito rapidamente tem muita dificuldade com as pessoas que fazem as coisas muito lentamente. Quantas pessoas rápidas temos aqui, certo? Você toma decisões rápidas. Eu sou uma pessoa decidida, eu tomo uma decisão e, geralmente, eu estou bem certa. Esse é o dom que Deus me deu para fazer o que eu faço. Mas então, há outras pessoas que eu sei que eu posso perguntar-lhes algo tão simples como: onde você gostaria de comer hoje? Agora vocês estão apontando uns para os outros. Isso é, vamos lá, você notou que Deus sempre te coloca com alguém que não é como você? Por quê? Não para você brigar. Porque eles têm algo que você não tem e você tem algo que eles não têm. E quando aprendemos a andar juntos no amor, então nós edificamos uns aos outros e nós não temos que julgar e criticar uns aos outros o tempo todo. Agora, sabe, há coisas com as quais devemos confrontar as pessoas, nós conversamos sobre isso. Mas é realmente necessário ser coisas que nós podemos ver claramente nas Escrituras como sendo pecado, não apenas a nossa opinião sobre o que alguém deveria ou não deveria fazer. Sabe, eu pessoalmente seria muito cuidadosa antes de ir a alguém e dizer como deveria criar seus filhos. Primeiramente, eles não são meus filhos, são seus filhos. E em segundo lugar, todos os meus sobreviveram e todos eles estão servindo a Deus, mas eu não fiz um ótimo trabalho. Tem coisas que eu olho para trás agora e quero dizer: ninguém leu para mim quando eu cresci, então eu não sabia ler para os meus filhos e agora eu os vejo lendo para os seus filhos e eu gostaria de ter lido para os meus filhos. Eu gostaria de ter feito isso porque eu tenho alguns filhos que simplesmente não gostam de ler. E talvez se eu tivesse lido agora eles gostariam, mas quer saber? Eu não posso voltar e desfazer o que eu fiz. Eu posso pedir a Deus para corrigir e Ele o faz, sabe? Mas eu acho que antes de começarmos a dar lições a todos os outros, temos que pensar no que não somos tão bons assim. E todo mundo é bom em um monte de coisas, e todo mundo não é bom em um monte de coisas também. Amém? Sabe, quando Dave e eu nos casamos e, claro, a primeira coisa que fiz foi, eu não percebi que estava fazendo isso, mas eu decidi mudá-lo, sabe? Então, e eu só quero falar uma palavra para vocês, pessoas adoráveis que ainda estão naquele lugar de tentar mudar a pessoa com quem você está casado, ou acha que vai se casar, que isso não funciona. Eu posso lhe poupar muito tempo e muita dor de cabeça apenas dizendo que simplesmente não funciona. Sabe, Dave ama todos os esportes, se quicar, Dave gosta. E eu costumava, eu não ligo para nenhum deles, eu estou focado em outra coisa, sabe? E então,
E não é incomum que Dave assista um jogo, ouça outro, esteja limpando os seus tacos de golfe ao mesmo tempo, sabe? E eu tentei de todo jeito mudá-lo, fazê-lo não gostar daquelas coisas e ser como eu, e foi realmente de tudo baseado no meu egoísmo. E eu vou te dizer, até que você possa aprender a ficar fora do controle e amar isso. Vamos lá. Essa é uma mensagem que eu não preguei ainda, mas eu gosto do título. Aprenda a ficar fora do controle e amar isso. A única coisa que Deus nos disse para controlar é a nós mesmos. Ele jamais nos disse para controlar as outras pessoas. Ele nos diz para controlar a nós mesmos. E assim, se você quiser ter um bom relacionamento com qualquer pessoa, será melhor decidir o que na vida dela é um pecado real sobre o qual você precisa falar e o que é apenas a sua opinião sobre aquilo que você preferia que ela não fizesse. E em muitas dessas coisas você vai ter que tomar uma decisão de aceitar as pessoas como elas são e, se Deus quiser mudá-las, confie nele para mudá-las, mas passe o seu tempo deixando Deus mudar você. É hora de se livrar de seus binóculos detectores de falhas e parar de julgar as outras pessoas. E se é você quem está sendo criticado, então não critique de volta, sabe? Como a Bíblia diz, confie tudo àquele que julga com retidão. Amém? Você